A dívida bruta do nosso querido Brasil atingiu 78,6% do PIB em outubro, saldo de 9,9 trilhões de reais. Isso mesmo que você ouviu. E isso explica muito do que vamos ver a partir daqui. O mecanismo de empréstimos do governo transforma-se na fornalha principal que move a economia global. Mas essa máquina não está apenas superaquecida. Ela está prestes a fundir. Governos em todas as latitudes não estão apenas tomando dinheiro emprestado. Eles desenvolveram uma dependência química, terminal e irreversível da dívida. O problema mais letal e perigoso das finanças modernas não aparece nas manchetes do telejornal noturno, nem é discutido abertamente. O verdadeiro monstro está à espreita, oculto nas linhas de contabilidade dos estados, invisível para a maioria, mas mortal para todos nós. Estamos testemunhando em tempo real uma mutação grotesca nos níveis de dívida soberana. Não se trata apenas de um crescimento aritmético. Estamos vendo uma expansão exponencial que desafia as leis da gravidade financeira, no chamado mundo desenvolvido. A relação média entre a dívida pública e o PIB escalou de volta aos patamares apocalípticos de 1945. Pare e reflita sobre a gravidade disso. Estamos operando nossa economia diária com níveis de alavancagem que, historicamente, só existiam quando o mundo inteiro estava em chamas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje não temos a justificativa de uma guerra mundial para explicar esse rombo, e esse fato isolado deveria ser o suficiente para tirar o seu sono e acionar seus instintos de sobrevivência. A verdade aterrorizante que eles não sussurram é que esse problema é politicamente impossível de resolver. Essa dívida explosiva é uma bomba relógio. Se você é um investidor com os olhos abertos, a ansiedade já deve estar roendo sua mente. Você é obrigado a se perguntar: o que acontece a seguir? O calote é inevitável, porque a música sempre para eventualmente, e quando uma crise dessa magnitude atinge o sistema, o silêncio é devastador. A pergunta que assombra os corredores do poder é brutalmente simples. Em que momento exato o mercado de títulos finalmente quebra? As autoridades estão desesperadas para impedir que os rendimentos subam. Eles sabem que não podem deixar os juros esmagarem a economia, porque se isso acontecer, os vigilantes dos títulos, os executores implacáveis do mercado, virão cobrar a sua vingança contra um sistema que achou que poderia trapacear a matemática para sempre. Não se iluda. Um banco central determinado pode atropelar a realidade por um tempo. Eles podem ignorar a pressão do mercado se assim decidirem, manipulando os números. Mas se você está segurando títulos do governo acreditando que são seguros, deveria estar apavorado. Vamos encarar a face horrível da realidade. O mundo inteiro está viciado em dívida. É uma doença sistêmica que infectou cada órgão da economia global. Praticamente todas as nações, deixando os alemães de lado por um instante, estão se afogando em dinheiro emprestado. Fomos condicionados a aceitar essa insanidade como o novo normal. Normalizamos a loucura de governos que tomam emprestado quantias astronômicas, valores incompreensíveis em relação à sua produção econômica. Olhe para a lista dos devedores Estados Unidos, Japão, Canadá, Itália, França. Todos esses pilares da civilização ocidental estão carregando fardos de dívida que são historicamente perigosos. Para onde quer que você vire seu olhar, você vê a podridão dos déficits governamentais. Os Estados Unidos da América rodam um déficit de 7% do PIB. A China, atrás de sua grande muralha de segredos, também opera um déficit massivo. É o mesmo manual que eles seguem cegamente desde a crise financeira global. A estratégia é simples e suicida. Você toma dinheiro emprestado para escapar de problemas. E como paga por esse empréstimo? Toma mais dinheiro emprestado. Estamos presos em um ciclo sem saída. As maiores economias da Terra não têm porta de emergência. Estamos de volta a 1945 encarando o abismo. Grande parte dessa bagunça é culpada em choques. É a desculpa perfeita. Primeiro a crise financeira, depois a pandemia, então a guerra na Europa. A cada vez os governos intervieram alegando serem os seguradores de última instância. Eles imprimiram, gastaram, salvaram o sistema. Mas após a pandemia, a conta chegou um pico global de inflação e taxas de juros perfurando o teto. Isso mudou a matemática inteiramente. Significa custos de serviço da dívida muito mais caros. Os juros sozinhos estão se tornando um leviatã. Os níveis de dívida sobre o PIB pairam em torno de 100%. Essas economias elas devem tanto quanto produzem em um ano, né? E as projeções só sobem, elas sobem até a situação se tornar explosiva. Olivier Blanchard, que passou a vida no MIT e no Fundo Monetário Internacional lidando com os destroços de 2008, coloca de forma brutal: esses países são viciados, e essa doença pode derrubar qualquer nação a qualquer momento. Ray Dalio, fundador da Bridgewater e talvez o gestor mais bem-sucedido da história,
Vê a mecânica da armadilha. Quando as dívidas se acumulam, os pagamentos de juros se acumulam. Esse pagamento de serviço começa a espremer tudo o mais. Ele come o orçamento vivo. A espiral da morte começa quando você tem que pedir dinheiro emprestado apenas para pagar os juros do que já deve. Títulos são apenas uma promessa do governo, um devo, não nego. Eles dizem ao investidor: me dê dinheiro agora, eu devolvo depois. No intervalo, te alimentam com migalhas chamadas cupons. Mas como existem milhares de títulos com vencimentos diferentes, é difícil ver a imagem completa. Para entender o perigo, temos que olhar para os rendimentos. A lei de ferro é: rendimentos sobem quando preços caem. Os governos têm pavor de que os rendimentos subam rápido demais. Se isso acontecer, os custos de empréstimo disparam para todos no país. É por isso que eles precisam de uma base de compradores. Eles precisam de suporte. A dívida de um homem é o ativo de outro. Para o sistema funcionar, manter essa dívida deve parecer atraente. Mas então chega a espiral da morte da dívida. É quando a preocupação vira pânico. Quando a venda gera mais venda, o tambor do aviso soa mais alto. Já vimos episódios, falhas na matriz onde investidores simplesmente pararam de comprar. Eles entraram em greve. É quando os políticos começam a suar. Caron Ward do JP Morgan ouve isso todo dia. O endividamento governamental é o medo número 1. Fomos alimentados com uma mentira. Disseram que a dívida do governo era o porto seguro, a rocha, a parte entediante que te mantinha seguro. Mas Greg Peters, da PJ Fixed Income, conhece a verdade. O inimigo é a inflação. Títulos odeiam inflação. É a criptonita deles. Eles não sobrevivem a ela porque ela devora seus retornos reais. Num mundo onde choques inflacionários são o novo normal, o papel dos títulos como rede de segurança é uma ilusão. Há momentos em que a dívida é justificada, guerras, sobrevivência. Mas o que vemos agora não é isso. É uma atitude de amanhã, é outro dia, uma procrastinação imprudente. O mundo viu-se em dívida porque, por muito tempo, ela era grátis. Emergimos de um mundo bizarro de juros zero ou negativos que encorajavam a gula. Stephanie Kelton, voz de um pensamento diferente, entra em salas de banqueiros e gestores. Ela pergunta: quem acha que devemos reduzir o déficit? Quase todas as mãos se levantam. Quem se preocupa com a dívida nacional? Todas as mãos sobem. Então ela mostra o gráfico. O governo dos Estados Unidos da América operou déficits a vida toda dela, mas ela inverte o roteiro. Ela argumenta que a tinta vermelha do governo é a tinta preta do setor privado. Se você elimina o déficit público, aniquila o superávit privado. Ela diz que o déficit é útil pois permite que nós poupemos. É um argumento sedutor. Mas Russell Napier, guardião da história financeira, aponta uma realidade mais sombria. Você não pode olhar apenas para o governo, tem que olhar para o setor privado também. Se o governo devesse, mas o povo fosse prudente, talvez sobrevivêssemos. Mas o endividamento privado é tão doente quanto. A história mostra que grandes quebras privadas causam explosões de dívida governamental. O Estado sempre acaba segurando a bomba. Após a crise financeira, até a pandemia, o medo era a deflação. Aquele era um mundo onde a política monetária estimulava agressivamente a besta. Mas agora a besta acordou, a inflação voltou. A pressão é forte e no sistema político a fome por gastos nunca termina. Quando você pode distribuir coisas a crédito, por que não faria? A sensação é boa. O crédito produz dívida. Por uma década, tentaram cortar serviços públicos, menos austeridade, mas isso só criou um novo problema. A infraestrutura pública está desmoronando. Agora a pressão está sobre os governos para compensar a década perdida. Olha as forças nos esmagando. Crescimento fraco significa arrecadação fraca. Estamos jogando com a matemática da Segunda Guerra Mundial. Num mundo perigoso, gastos com defesa serão prioridade massiva. Temos uma população envelhecendo drenando os cofres. Temos uma transição verde que exige trilhões. E fazemos tudo isso com juros muito mais altos. O fardo é mais pesado. Chegamos a um ponto onde é normal governos tomarem empréstimos em ritmo de crise todo ano. No mundo de inflação baixa, você escapa desse roubo. Investidores financiarão você para sempre. Mas no mundo de inflação alta, o tempo se esgota. Oferta e demanda colidem. O mercado de títulos costumava ser o juiz, o árbitro da responsabilidade fiscal. Os vigilantes intervinham e forçavam os políticos a focar. Ed Yardeni, que cunhou o termo em 1983, lembra bem. Nos anos 70, investidores em títulos foram massacrados. Inflação disparou. Rendimentos subiram por darão tudo. Ele argumentou que, se as autoridades não mantivessem a disciplina, os vigilantes assumiriam, empurrariam os rendimentos até a economia quebrar, forçando a inflação para baixo. Não queremos que os rendimentos esmaguem a economia, pois isso seria a vingança dos vigilantes.
Assistimos a dívida subir por anos, sem os vigilantes impedirem. Até que no Reino Unido em 2022, o mercado decidiu que o governo Liz Truss era incompetente. O Reino Unido deu um presente ao mundo, uma demonstração do que acontece quando você empurra o mercado longe demais. Truss disse ser uma lutadora. O mercado discordou. Foi o momento Liz Truss. Ela explodiu o mercado de títulos. Preços colapsaram. Vendas agressivas gatilharam um loop da morte. O Banco da Inglaterra teve que intervir para estabilizar o navio. Governos mundiais vivem com pavor desse momento, porque, quando aconteceu, custos de empréstimo para todos dispararam. O mercado de títulos importa, porque atinge a família média na carteira. O Reino Unido está no centro, mas não percamos a perspectiva. O Reino Unido não está em crise agora como estava. O governo atual herdou um navio apertado, mas a pressão para gastar é imensa. A verdadeira questão, o elefante na sala, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América têm um maior déficit e perfis de dívida insustentáveis. Quando os vigilantes virarão suas armas para a América? Os Estados Unidos da América são o coração do problema, o pino mestre da economia. Seu mercado de títulos é a fundação de todo valor. Mas olhe os números. Cenários de pior caso projetam dívida PIB do 160% em 10 anos. Um número estarrecedor. O governo americano gastou 880 bilhões de dólares em juros ano passado, 4 vezes o nível de uma década atrás. Gastam mais com juros do que com militares, quase tanto quanto saúde. Se você paga dívida emitindo dívida, tá vulnerável. Um aumento nos juros é fatal. Esta chegando a 25% de todas as receitas, só para pagar o serviço da dívida. É a clássica armadilha da dívida. Um buraco do qual não se sai cavando. Não se pode inflacionar a saída facilmente. Os Estados Unidos da América rodam um déficit de 6% do PIB em tempos de paz e pleno emprego. Extraordinário, é absolutamente enorme. A trajetória é perturbadora. Como os Estados Unidos da América detêm a moeda de reserva, é problema de todos. A quantidade projetada de dívida a ser vendida, 7,5% do PIB, está no precipício. Alguns dizem que a solução é um compromisso bipartidário para reduzir a 3%. Boa sorte com isso. Outros jogam com palavras. Dizem que é um problema linguístico. Querem parar de usar déficit e dívida porque soam mal. Queiram chamar do contribuição líquida. Querem chamar a dívida de contribuição líquida cumulativa. Acham que trocando o rótulo do veneno ele vira vinho. Acham que a temperatura baixaria se as pessoas entendessem que a luta é sobre nossa poupança. Então vem o teatro político. A administração Trump percebe que precisa satisfazer os vigilantes. De repente temos o DOGE, Departamento de Eficiência Governamental. Alegam que vão endereçar o déficit. Temos um déficit de 2 trilhões. Se não agirmos, o país quebra. Elon Musk deve liderar isso. Ele afirma que pode achar economias enormes, mas especialistas são céticos. Existe gordura suficiente para cortar e compensar os cortes de impostos prometidos? Musk fez o M2 trilhões em cortes na campanha. Até ele recuou. É improvável que Musk ou qualquer um reduza gastos o suficiente sem causar revolta. Seria necessário um soluço nos mercados, um momento aterrorizante no Tesouro para forçar o Congresso a ser responsável. Os Estados Unidos da América são cruciais. O dólar é a moeda do comércio e dívida transfronteiriça. Pessoas, bancos centrais, investidores precisam manter dólares. Precisam comprar dívida americana, é o ativo seguro do planeta. Essa demanda permitiu aos Estados Unidos da América serem mais imprudentes que qualquer outro. É um privilégio exorbitante, mas talvez a crise que vimos no Reino Unido possa finalmente vir buscar o mercado americano. Se a economia no centro do mundo rachar, pode ser o evento financeiro mais significativo de nossas vidas. Poderia desencadear caos desestabilizador. Trump posta orçamento equilibrado, mas promete cortes de impostos e gastos na fronteira. A matemática não fecha. É provável que vejamos grandes déficits até o fim amargo. Por outro lado, apologistas apontam o Japão. Olhem, dívida alta e nada aconteceu. Mas vamos dissecar o Japão. Altos níveis de dívida com estagnação econômica. O Banco Central mantém juros a zero. Fazem flexibilização quantitativa comprando toda a dívida. A dívida não entra no mercado. O governo compra suas mentiras e o custo é a depreciação da moeda. O iene perde valor todo ano. Perdeu 70% relativo aos títulos dos Estados Unidos da América. Negócio terrível. Os vigilantes no Japão são os banqueiros centrais. Eles anulam o mercado. O Japão é único, pois o credor é o próprio povo japonês. O setor corporativo segura a dívida a juro zero apesar da inflação. Um circuito fechado de obediência. O Banco do Japão é confiável, mas até lá rachaduras podem se formar.
Eles têm os credores mais submissos do mundo. Eles mesmos. Isso tem sido um problema ocidental. Mas olhe para o leste, para a China. Paralelos são traçados entre a China hoje e o Japão de décadas atrás. Demografia colapsando. População envelhecendo. Dívida disparando. A dívida na China é estarrecedora e, num sistema fechado, não crescem como costumavam. Remedios acabando. Preocupações existenciais sobre dívida surgem lá também. Na Europa, as finanças da zona do euro parecem mais fortes no papel, mas não é uma imagem coesa. A Itália é um dos maiores devedores. A França tem dificuldade impossível de conter gastos. Na França, precisam confrontar o déficit, mas o ambiente político é tóxico. Precisam de 150 bilhões. Impossível sem crise. Pode exigir o pânico de mercado que força pessoas a aceitar a dor. E há o novo elemento. Alemanha. O garoto propaganda dos gastos limitados. O zero preto, o mercado mais seguro, acabou. O chanceler fechou acordo histórico para gastar centenas de bilhões em defesa e infraestrutura. Uma mudança sísmica. A economia que recusava emprestar, agora se junta à festa da dívida. Precisam de demanda doméstica. O setor privado tem superávit, mas não gera demanda. Crescimento lento. Infraestrutura apodrecendo. E se precisa de defesa para a guerra, precisa emprestar. É para isso que governos servem. Enquanto o mundo gastava livremente, a Alemanha se conteve e pagou o preço econômico. Lutam para competir. Veículos elétricos chineses subsidiados os esmagam. O consumidor alemão, sem cheques de estímulo, é cauteloso. No gasto. Investidores imploravam para a Alemanha tomar empréstimos. Agora que fazem, assumem ser ótima notícia. Mas lembre, dívida nem sempre é ruim. O vício é. A Itália é diferente. Dívida alta, mas primeira-ministra responsável. Por quê? Dinheiro de Bruxelas é condicional ao bom comportamento. Os vigilantes nunca foram tão poderosos, simplesmente porque há muita dívida no sistema. Se políticos entenderão, é outra história. Temos que reduzir déficits para a dívida não subir relativo à renda. Senão, enfrentamos risco de ataque cardíaco financeiro. O problema é a falta de clareza. Não se pode dizer que em X o mercado quebra. É névoa de guerra. A incerteza aterroriza investidores. Não se faz hedge contra fantasmas. Pode haver impulso para a espiral de dívida, mas governos não permitirão. Esses vigilantes apostam na inflação, mas Russell Napier tem previsão sombria. Os vigilantes serão assassinados. Foi o que houve após a Segunda Guerra. Não permitimos ao mercado determinar o preço do crédito. A história vai rimar. Naquela época, forçamos a compra de títulos. Mantivemos rendimentos em taxas artificialmente baixas que qualquer vigilante consideraria obscenas. Isso se chama repressão financeira. Na prática, é confisco silencioso. Em democracias ou ditaduras, a regra será imposta aos vigilantes, não por eles. O governo vencerá. O mercado será acorrentado. Existe debate feroz. Alguns dizem que a conta vence e algo terrível vem. Outros creem que finanças governamentais são magia. Creem que não precisa pagar contas, pois controla a impressora. O problema com mágica é que é inflacionária. Não há jeito custo zero de resolver. Poderia parar de emitir títulos. É escolha política, não lei da física. Não precisa se livrar da dívida. SO estabiliza. Lá no nível razoável. Déficits são úteis na crise, mas precisa de superávit nos tempos bons. Esquecemos dessa parte. Finanças têm que ser sustentáveis. O jeito errado é um choque súbito. Foi o erro da austeridade. Mas dizer vamos emprestar o máximo destrói o setor privado. Há quem diga imprima o dinheiro. Mas a história mostra que isso termina em desastre. Financiamento direto pelo Banco Central leva à morte da moeda. Mas, e este é um grande mais, existem muitas poupanças no mundo. As suas poupanças, o governo vai manipular essas poupanças para tomar mais emprestado. Vão forçar você a comprar os títulos deles. Não precisam do risco de hiperinflação imediata. Podem abusar dos poupadores antes de abusar do Banco Central. Não vejo jeito de governos quebrarem a dependência. Países com grandes déficits passarão por ajustes brutais. Regras fiscais voltarão, não por querer, mas por falta de escolha. Pânicos são a pior coisa. A menos que tenha crise avassaladora, todos querem crédito. Políticos amam empréstimos, pois o pagamento é problema do próximo. Aumentar gastos sem aumentar impostos. É nirvana político. O problema são os vigilantes. Talvez não queiram. Talvez tenham poder de parar. Estamos num ciclo de dívida de 50 ou 75 anos. Chegando ao fim, precisam entender a mecânica. Existem limites para a dívida? Sim. O limite virá. Todo déficit é bom para alguém. Cortes de impostos, para ricos ou infraestrutura, servem mestres diferentes. Inflacionar a dívida furtivamente pode ser a opção menos pior para as elites. Permite roubar sua riqueza sem decisões impopulares, mas inflação alta é perigosa.
Derruba governos GTK. Inflação tem que ser inesperada para funcionar. Se esperada, rendimentos sobem e a armadilha fecha. Não imagina um mundo sem dívida governamental. É característica há séculos. O Banco da Inglaterra foi criado para gerenciar a dívida do rei. Dizem que o governo é sólido. Dizem que não há nada errado em emprestar. Dizem que faz o sistema funcionar. E dirão isso até o momento exato em que o sistema parar. A máquina está faminta e se alimenta do seu futuro. Caminhamos no fio da navalha. A dívida é real. O vício é terminal e as curas propostas são mortais. Seja pelo sufocamento da repressão financeira ou ataque cardíaco de crash, o ajuste vem. A era do dinheiro grátis acabou. A era das consequências começou. O governo tentará forçar você a pagar a festa. Virão buscar suas economias, poder de compra e segurança. A pergunta não é se o colapso vem, mas onde você estará quando a poeira baixar. Não segure a bomba. Esta é a realidade que não querem que você veja. Inscreva-se no canal se quiser sobreviver ao que vem. E clique no link na descrição para aprender a proteger seus ativos da maior transferência de riqueza da história. O relógio está correndo.